Na agenda de Deus, sempre haverá tempo para você. Bom dia! Hoje é dia 12 de maio e eu estou aqui novamente para fazer o nosso devocional Combustível Diário. Então vamos para a nossa leitura. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei. Isaías 49:8. Sempre que pedimos um conselho a alguém, o que esperamos é receber uma palavra que nos aponte a direção certa e nos ajude em nossos problemas, não é verdade? Certa vez, eu estava com minha agenda lotada, em um dia cheio de afazeres, mas um homem acabou aparecendo. Ele se encontrava desesperado, com vontade de tirar a própria vida. Por isso, cancelei os compromissos daquele dia e ficamos muitas horas conversando na minha sala, onde lhe dei muitos conselhos. Nada em minha agenda seria mais importante do que a vida dele. O versículo que lemos nos ensina que Deus sempre tem um tempo certo para intervir em nossa vida. Às vezes, pode parecer que não haverá saída, ou que o socorro não virá, mas aprendo que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Queremos que tudo aconteça imediatamente e de acordo com nossa vontade, e, quando percebemos que não temos o controle das coisas, nosso coração se inquieta. Mas não deve ser assim. Deus Pai espera que você entregue totalmente o controle de sua vida. Sabia que a agenda dele sempre estará disponível? Basta você se colocar à disposição e orar. Ele quer falar com você. Não é necessário entrar na fila ou esperar muitos dias para se relacionar com ele. Apenas tome diariamente a decisão de se colocar diante do Pai, abrindo seu coração para ele. Talvez, por muito tempo, você acreditou na mentira de que Deus era alguém distante. Contudo, saiba que ele está perto de você e deseja relacionar-se diariamente. Não perca mais tempo. Faça de Deus Pai sua melhor companhia. Abra seu coração e permita-se conhecer mais do Deus que o amou primeiro. Palavra-chave de hoje: companhia. Leitura bíblica, Atos 10. Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era um comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo. Com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi
nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido.
Nós comemos e bebemos com ele, e depois que Deus o ressuscitou, Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus. Dizem que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Na agenda de Deus sempre haverá tempo para você. Esse é o nosso tema de hoje. Quando eu era criança, uma coisa que eu aprendi bem cedo, eu me lembro de quando eu era bem pequeno, questionar os meus pais a respeito de Deus. E eu perguntei para eles: pai, mãe, Deus está em todos os lugares? E minha mãe e meu pai responderam: sim, ele é onipresente. Mãe, pai, Deus pode ouvir tudo aquilo que nós falamos e pensamos? Sim, ele é oniouvinte. Pai, mãe, Deus sabe de todas as coisas? Sim, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele ouve todas as conversas. E eu perguntei para eles: então eu posso falar com Deus aonde eu quiser? E eles disseram: sim, meu filho. E eu perguntei: então quer dizer que eu não preciso ir para a igreja para conversar com Deus? Sim, meu filho. Você não precisa ir para a igreja para conversar com Deus. Você pode estar na companhia de Deus o tempo todo, desde que você queira, desde que você pare para fazer uma oração. E eu aprendi, além disso, que meus pais me ensinaram, que a minha oração não precisava ser de joelhos sentado num quarto. É lógico que eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, ficar em particular com Deus, conversar com Ele. Mas eu aprendi na minha vida toda, durante a minha vida, que o meu bate-papo com Deus, a minha oração, pode ser andando na rua, pode ser dirigindo o meu carro, pode ser no caminho entre a minha casa e a escola, pode ser no caminho entre a minha casa e o trabalho e a minha casa. Ou, por exemplo, quando eu vou para o supermercado, Deus está o tempo todo junto comigo. E esse bate-papo não precisa se resumir a um quarto ou na igreja. Ou seja, nós podemos ter a companhia de Deus o tempo todo. E na minha opinião, bobo daquele que não usa esse poder. Bobo daquele que não aproveita o fato de ter um pai presente. Porque, poxa vida, você que está aí me ouvindo, quantas pessoas você conhece que não gostaria de ter a presença do próprio pai lhe ajudando? Poxa, o meu pai aqui na Terra, ele me ajuda de várias formas. Ele tem experiências, muito mais experiência de vida do que eu. E às vezes eu entro em contato com ele e falo: pai, me ajuda. Agora, se o meu pai terreno consegue me ajudar tanto, imagina meu pai celestial. Imagina o Criador de todas as coisas. Como ele não pode me ajudar? Então, eu acho que a pessoa que não entende que Deus é presente, que pode contar com a ajuda dele, com a companhia dele, que quando você está se sentindo sozinho, Deus está ali por você. Inclusive, na Bíblia está escrito isso. No Salmo 121, 1 e 2 está escrito o seguinte: elevo meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmo nos lembra que Deus está ali o tempo todo para a gente. Que o nosso socorro vem dele e não das circunstâncias.
O nosso socorro vem do nosso Criador, que Ele está ali o tempo todo para nos ajudar. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.